Hoje eu vou falar sobre oração. E existe uma consequência de você orar e entregar o controle para Deus. E talvez essa manhã você está aqui, você quer que o Senhor ele entre com uma provisão, com um milagre, mas existe uma consequência de confiar em Deus. Talvez tudo isso que você está vivendo hoje vai começar do zero, porque você está entregando nas mãos dele. Então eu quero que você aperte o teu cinto agora e abra a tua Bíblia lá comigo em Mateus capítulo 7. Nós lemos o versículo 7 e 8. Glória a Deus. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim em Mateus capítulo 7, no versículo 7. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Queridos, nesta manhã, nós vamos falar sobre vivendo as consequências. Pastor, mas qual consequência? Você vai ouvir a minha palavra, Deus vai ministrar o teu coração, mas nós vamos viver as consequências de ter uma vida de oração. A palavra de Deus, ela fala sobre persistir e continuar em oração. E talvez você veio com tantas marcas do teu passado, da tua infância, da tua história, que você ouviu o teu pai e a tua mãe um dia dizer para você, você vai viver as consequências. Alguém já ouviu isso? Só lá em casa. Você vai viver as consequências. Olha, não faça isso, mas se você fizer, Deus vai te perdoar, mas as consequências são tuas. Então, nesta manhã, nós vamos falar sobre consequências de alguém que decide orar. Fala por irmão teu lado, se você orar, você vai sofrer as consequências. Se você orar, você vai sofrer as consequências. Você vai sofrer, porque nós precisamos ter claro no nosso coração que para vivermos aquilo que Deus tem para nós, como homens e mulheres, nós precisaremos de persistência em oração. Nós vemos neste texto que nós acabamos de ler 3 ações necessárias. Quantas ações? 3 ações. São 3 ações que podem mudar totalmente a tua vida a partir de hoje. São 3 ações que o Senhor, Ele vem através de Jesus nos ensinar. Ele está no Sermão do Monte, Ele está trazendo vários ensinamentos, várias coisas que precisam ser vividas, que precisam ser feitas. Mas a primeira delas que nós lemos nessa manhã é: peçam. Peçam. E aí, querido, quando nós falamos em pedir no grego, aitel, ele significa pedir com consciência de necessidade. Talvez você chegou aqui nesta manhã e você tem pedido tantas coisas ao Senhor, mas você não tem conseguido entender qual é a tua real necessidade. Sabe, você entender que você precisa pedir como alguém que depende. Quando nós vemos no grego, o significado, ele traz uma expressão, de humildade e submissão. Quando nós vamos pedir algo para alguém, muitas vezes, se você não tem intimidade, você fica até sem jeito, sim ou não? Sim ou não, gente? Eu comecei essa semana no nosso escritório novo, lá no Pinheirinho, onde a gente vai trabalhar, e eu falei, eu conheço aquele escritório há tantos anos, mas eu cheguei agora numa nova posição com a nossa empresa prestando serviço. E aí eu falo, você fica pensando se você vai tomar café ou não, se você entra ou não, se você está atrapalhando ou não. Por quê? Porque você se sente na obrigação de pedir. E eu falo que não é fácil você ser humilde, você ser submisso àquilo que Deus quer fazer. Sabe, entender que pedir não é exigir, é se posicionar como um filho que depende de Deus. Nessa manhã o Senhor te trouxe aqui para que nós possamos entender esses primeiros 3 pilares dessa manhã. Muitas vezes nós temos buscado e pedido tanto a Deus, pedimos, mas nós não temos entendido que muitas vezes o principal nós não estamos pedindo, que é a direção de onde nós devemos ir.
Deus, eu quero, Pai, ter um negócio grande, eu quero viver isso, eu quero casar, eu quero fazer tantas coisas, mas você não tem ouvido e pedido a direção. Deus, eu quero te pedir, me dá a direção correta. Sabe, ser humilde para entender que você precisa reconhecer, eu não tenho todas as respostas, mas Ele tem. Pedir fala de dependência. Quem gosta de depender dos outros aqui? A gente não gosta. Sabe, eu sei que, principalmente para os homens, quando a gente sai de casa, a nossa mãe, ela muitas vezes dificulta a nossa vida, sim ou não? Porque a mãe cuida do homem como se ele não soubesse fazer nada. Ai, filho, olha, minha mãe até hoje, ela me manda mensagem e pergunta, filho, você levou blusa? E eu falo pra Dai, né, porque a Dai volta e meia passa frio, e eu falo que a minha mãe sempre falava pra mim, ela falava, filho, você vai de ônibus? Não, você vai de carro, então leva uma blusa, porque vai que esfrie, leva um guarda-chuva, vai que chova, leva um lanchinho, vai que você sente fome. E aí volta e meia a Dai tá passando frio, eu falo, você veio de ônibus? Por quê? Porque, querido, os nossos pais, muitas vezes, eles criam em nós uma dependência, mas quando nós saímos de casa, nós queremos ser donos da nossa vida e dizer, Deus, eu sei o que eu faço, eu não preciso mais ter humildade, eu não preciso reconhecer que eu preciso de Ti, porque eu só vou Te chamar quando tudo der errado e eu não souber o que fazer. Muitos chegaram aqui assim hoje. O problema de muitos não é a falta de resposta, é a falta de dependência, porque Deus está te respondendo, mas você não consegue depender e obedecer. Deus está falando, Tiago, você precisa ir por aqui, mas por não querer depender, você decide por outro lado. Hoje nós não estamos falando sobre simplesmente você ter que ser humilde, é você ter que ser humilde, depender e confiar que quando nós pedimos, Ele vai fazer, mas entenda, não é sobre a tua capacidade. Muitos estão olhando para si nessa manhã e falando, não, mas eu sou muito bom nisso. Não é sobre a tua capacidade, é sobre a tua dependência. Você pode ser muito bom, só que se você aprender hoje, depender de Deus, meu amigo, você vai sofrer as consequências. João 15:5, Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer, então entenda, nesta manhã o primeiro ponto é pedir, mas pedir com entendimento, com sabedoria e com discernimento daquilo que Deus quer fazer. O segundo ponto é buscar, repita comigo, buscar. Querido, buscar, olha, é algo que muitas vezes nós queremos muito, mas gera esforço. Buscar não é uma busca superficial, é intencional, contínua e com fome daquilo que você quer. E eu achei tão engraçado, né? Minha filha chegou a Bíblia nova dela e eu tinha dado uma outra Bíblia para ela que a letra era muito pequena, então ela lia ali e não saía do lugar. Ela falava assim, pai, essa Bíblia não tem como, é muito pequena. E aí chegou a Bíblia nova dela que a letra é quase igual, só que é uma Bíblia de criança. E aí é diferente, porque é toda colorida e tal. E ontem nós fomos ler, e nossa devocional da noite antes de dormir era o Pai Nosso. Só que antes de orar o Pai Nosso, Jesus ele está falando, olha, não seja hipócrita. Sim ou não? Ele fala, olha, não seja hipócrita, não faça como todos fazem, né? Não faça disso uma coisa para você se expor, né? Ele fala, pare de orar nas esquinas e comece a orar no secreto. Daí o Theo já olhou para mim e falou, ah pai, mas eu não vou orar no secreto, porque Deus o livre eu trancar meu quarto e eu ficar preso lá dentro. Eu falei, filho, o secreto não é isso, o secreto é você orar na sala, no quarto, lá atrás, sabe quando vocês acordam e o papai e a mamãe estão no escritório, está lá atrás, isso é o secreto, é você ver o pai fazendo em casa o que ele faz na igreja, mas não só na igreja. Você entende? Não vivermos uma vida de hipocrisia. E aí quando ele continua falando ali, ele fala, olha, vocês precisam parar de pensar que você vai ter que ficar dando ouvidos àquilo que as pessoas pensam ao teu respeito, simplesmente porque você quer mostrar algo diferente. Você vai ter que buscar de uma forma intensa. E aí, querido,
eu acho muito engraçado, porque quando eu falei para ela, filha, aqui ele está falando, olha, você não pode querer fazer de uma forma superficial. Aí a Valentina falou, não entendi. Gente, é muito difícil ensinar os filhos, é ou não é? Eu falei, filha, superficial é assim, ó, você joga uma caneta no balde e ela fica boiando, ela está na superfície. Ah, então eu vou ter que mergulhar no balde? Eu falei, mais ou menos, né? Daí foi tentando me ajudar. Por quê? Porque ser intencional é você não ficar na superfície, sabe? Que as pessoas olham para você, tanto faz, tanto fez. Não tem profundidade. E aí eu falei para ela, filha, quando você pega uma caneta e você mergulha ela vai passar por vários processos ali. E aí buscar, querido, é ser intencional, é ser contínuo e ter fome daquilo, porque hoje, se você não se preparar, você consegue mergulhar e ficar mais de 1 minuto lá embaixo? Sim ou não? Não. A minha filha, ela já sabe nadar, e a maior alegria nossa é hoje ver ela atravessar uma piscina mergulhando. Mas ela não começou mergulhando a piscina inteira, ela foi mergulhando 2 metros e se afogava. E eu deixava ela tomar um pouco de água para aprender, né? Não tinha pé, filha, agora eu te ajudo. Vamos mais um pouco, filha. O pai vai indo e eu ia me distanciando dela a ponto dela ter que se esforçar. E, gente, é a melhor coisa, quando acaba um dia desse, a pessoa dorme como nunca antes, porque ela está cansada, é esforço. Só que hoje, quando você fala para a Valentina, pula nessa piscina, dependendo do tamanho, ela vai atravessar mergulhando. Por quê? Porque ela foi intencional, ela foi contínua, ela se esforçou. E no grego ele vai dizer, olha, se você quer buscar de verdade, você precisa ser intenso. Você precisa desejar profundamente. E a palavra zetel, ela fala sobre você precisa investigar. Sabe o que é você buscar, mas sabendo o porquê daquilo? Pessoas chegaram nessa manhã aqui e não estão vivendo o propósito de Deus na sua vida porque vocês estão buscando de qualquer maneira. Parece bobeira, mas, querido, a minha esposa, ela quer um carro novo para ela, né? Alguns anos atrás a gente abençoou o carro dela para a obra da igreja que nós estávamos construindo. E ela já tem o carro, a gente já tem a foto, a gente já está sonhando com isso. Só que Deus falou algo comigo faz 2 semanas. Ele falou, Tiago, você precisa começar a estudar o carro. Porque como você vai comprar, qual que você vai escolher? O de 100 mil ou o de 300 mil? Porque tem vários modelos. E aí eu comecei a estudar e eu falei para Dai, amor, a gente já tinha visto algumas coisas, eu falei... E a gente viu um anúncio, e no anúncio falava, vamos chutar aqui um valor, vai ser 150 mil. Só que aí eu comecei a ver tudo que a Dai e eu nós queremos no carro dela, que eu também vou usar, amém? Glória a Deus. Eu falei, amor, com tudo que nós queremos, vai para 270 mil. Você entende que quando você começa a se aprofundar naquilo que você quer, porque eu quero teto panorâmico, eu quero isso, não, Deus, eu quero aquilo, porque eu esperei, eu estou me preparando para isso, então eu quero o melhor. Quantos gostam do melhor aqui? Eu gosto. Só que muitas vezes a gente fica no raso e na superfície, com um carro careca para entender melhor aqui. Porque a gente não entende. E aí no momento que você for negociar aquilo, você vai ir para o pior talvez, ou para o não tão melhor, porque você não conhece. O que o vendedor te falar, e vendedor é bom, hein, gente? Ele vai te passar a perna. E aí Deus está falando, você não consegue investigar, você não consegue perseguir o que você quer de verdade, você não vai a fundo porque você gosta de ser superficial. Deus está falando, hoje eu estou investigando o teu coração. Como que está a tua busca? Como que está a tua dedicação comigo? 2 Crônicas 7,14 diz, se meu povo me buscar, coloca lá para nós. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar de seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Sabe, se o meu povo me buscar, mas buscar é mais do que querer uma resposta, é buscar relacionamento.
Pastor, então eu tenho que pedir, mas pedir da maneira certa. E eu tenho que buscar com relacionamento. Sabe, falar com Deus sobre a necessidade que você precisa, mas sobre o desejo. Deus, eu preciso disso por isso. Sabe, você ter intencionalidade naquilo que você está falando. Buscar é se mover na direção de Deus. Não é uma oração ocasional, não é uma vida simplesmente aleatória. É você se posicionar naquilo que você quer viver. Quando nós buscamos a Deus, nós deixamos de Deus ser uma opção e Ele passa a ser a nossa prioridade. Isso que eu vou viver vai exaltar a Deus ou não? Se não vai exaltar a Deus, não permita que fique na tua vida. Jeremias 29:13 vai dizer: vocês me buscarão, me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Tem gente que pede, mas não busca, quer resposta, mas não persevera. E aí quer viver uma vida de oração, mas não entende que o mais importante não é o Deus que dá, é o Deus que é. Até quando nós vamos ficar preocupados só com aquele Deus que dá, que entrega, que faz? Querido Deus, Ele quer ser o primeiro na tua vida. Ele quer que você esteja aqui em pleno domingo, 9 horas da manhã. Agora já são 10h40 para dizer: Deus, eu estou aqui porque eu quero o Senhor, eu quero quem você é na minha vida. Pai, tudo que eu tenho é para glorificar a Ti. Terceiro pilar que nós vemos nesse texto é bater. Repita comigo: bater. Gente, bater é a persistência e a insistência. Bater vai trazer um entendimento de bater a porta repetidamente. Você vai chegar e vai... Ninguém abriu. Amanhã você vai fazer o quê? Deus, sou eu de novo. Não abriu. É a persistência, repetir, insistir até ser atendido. Sabe, quando nós falamos sobre uma ação contínua, não é uma vez só. Vocês não aguentam mais falar, eu me ouvi falar sobre isso, mas saúde, gente, cuidado com você, não é uma vez só. Você ganhar pontos com a esposa não é lavar a louça uma vez só. Você ter tempo com o teu filho não é uma vez só. É constância, é diariamente, é você repetir, é você ter uma ação contínua, você falar: olha, eu vou continuar pedindo, eu vou continuar buscando, eu vou continuar batendo. A ideia do hebraico não tem uma palavra exata, mas ela fala sobre você bater e interceder com intensidade, e insistir e pressionar aquilo. Quando nós falamos pressionar, gente, é porque precisa de pressão para entrar em lugares. Mas entenda, pressionar e não arrombar. Você vai ser intenso, você vai buscar, você vai pedir. Só que no momento de você bater, muitas pessoas estão sofrendo hoje porque arrombaram portas que Deus não pediu para você abrir. Aí o Senhor está falando como hoje você está se encontrando, como está a tua vida hoje. Sabe, bater, querido, é o nível da persistência espiritual. Sabe o que é você bater todo dia e não receber? É você olhar todos os dias e as coisas às vezes não estar acontecendo. Quando eu cheguei aqui, a Carla falou para mim: não, pastor, você já emagreceu um bom tanto. E eu falei para ela: mas Carla, faz 3 semanas que eu tô 99, 100, 101, 100, 99, 100... Aí eu voltei de viagem, 102,900, eu quase tive um treco. Aí agora já estou em 100 de novo. Por quê? Você está lá, gente, eu estou treinando 5 da manhã. Cadê os corajosos aí? Tem gente aí treinando 5 da manhã comigo, glória a Deus. Só que tem gente que está às 6, tá bom, vocês estão me olhando, 6, 6:30. Tem gente que está indo durante o dia. Mas o que eu quero dizer para você é bater, gente. Eu e a pastora, a gente vai para a academia, eu vou às 5, ela vai às 6. E aí a gente vai bater e fala: Deus, estou aqui de novo. Faz semanas que o nosso peso não muda, que nada acontece, mas a gente está vendo mudanças na nossa vida. Mas aquilo que é o resultado que nós estamos insistindo, ele não está acontecendo. Mas aí o Senhor está falando: vocês precisam
ter insistência, continuar. Eu não vou desistir até que a porta ela se abra. Eu não vou desistir até que você chegue aqui e veja um pastor sem essa Brastemp aqui. Amém? Pastor, como que vai ser? Eu não sei. Eu estou orando porque eu falo, Deus, o meu médico já falou, Tiago, vamos fazer uma cirurgia que é mais rápido. Ele já está desacreditado, mas eu acredito. Lucas 18:1 vai dizer, Jesus contou uma parábola para mostrar que eles deviam orar sempre, nunca desanimar. Você entende que orar, querido, é você acreditar naquilo, e quando você bate, você vai ter que romper. Muitas vezes, se não todas, quando desperta 4h40 da manhã da minha casa, o que eu quero fazer? Desistir. Mas aí na hora, eu lembro da minha esposa, se fosse para o trabalho você iria, né? É o teu corpo, se o teu corpo parar, o trabalho para, a igreja para, tudo para. E aí o que eu faço? Me arrastando, eu vou e insisto. Aí eu brinco com a Dai que não basta ser pastor na igreja, no trabalho eu tenho que ser pastor na academia. Aí eu tenho que ficar ouvindo as pessoas 5 da manhã. Eu chego da academia, a Dai fala, como que foi? Eu falo, hoje a personal falou demais, ela está com um problema, vai e ajuda ela às 6 horas. E faz um trabalho efetivo para às 5 ela ficar em paz. Mas o que eu quero dizer para você, bater é você ser insistente, é difícil continuar. Talvez você está aqui cansado, mas o Senhor está falando, peça com obediência, busque com intensidade, bata com perseverança. É a vida de quem vive o próximo nível de Deus. Sabe, quem pede, recebe, quem busca, encontra, e quem bate, vê as portas se abrirem. Mas não desiste no meio do caminho. Não dá para desistir no meio do caminho, querido. Entenda, Deus, Ele não responde apenas palavras. Ele responde posicionamentos. Pastor, eu estou pedindo, eu estou buscando, eu estou batendo. Então o que você vai fazer agora? Fala para o irmão do teu lado, se posiciona, meu irmão. Se posiciona. Odds School começa domingo que vem, 8 horas da manhã. Quem vai estar aqui? Vou perguntar de volta porque nem saiu no microfone da transmissão. Quem vai estar aqui? Amém. Ai, pastor, eu não quero, querido. Tem coisas na vida que você vai continuar pedindo, buscando e batendo e não vai se abrir. Por quê? Porque você não se posiciona, você não muda, você não faz o básico. Nós temos vivido muitas vezes, estamos pedindo e sem resposta. E Deus te trouxe aqui nessa manhã para que eu seja uma voz profética para você, para te lembrar que você precisa estar orando e vivendo uma vida segundo a palavra e entendendo que muitos não recebem porque estão pedindo mal. Tiago 4:3 vai dizer, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Até quando você vai continuar vivendo de uma forma errada, pedir mal? No original do grego ele vai dizer assim, a palavra kakos vai dizer de forma errada, e isso mexeu comigo a próxima, de forma corrupta, desalinhada. E aí a segunda parte do Aitel, ele fala, você está pedindo de uma forma corrupta, você está solicitando de uma forma errada. Nossa, pastor, mas eu sou bencinha demais. Mas o Senhor está falando, como você tem feito as suas petições? Para que você quer ter o que você quer ter? Pastor, eu quero ser muito rico, glória a Deus, e eu estou trabalhando para isso também. Mas o que você vai fazer se não tiver um propósito claro? Você não vai receber. Pastor, eu quero alcançar muitas pessoas do meu GC. Para quê? Para o teu GC ser o maior da igreja? Não, pastor, é porque eu quero ver famílias transformadas, coisas. Você vai viver. Sabe, muitas vezes não tem acontecido as coisas na minha vida e na tua vida porque a nossa motivação está errada. Mas eu quero te encorajar nessa manhã a decidir colocar o teu ego a zero. Sabe, o ego, querido, ele tem impedido que nós coloquemos Deus no centro da nossa vida, porque nós pensamos, Deus, eu não tenho buscado tanto o Senhor, então eu não estou tendo tanta profundidade. Mas aí Tiago 1,6 vai dizer, peça porém com fé, e não duvidando.
Quero que você pense hoje, como que está a tua vida de oração? Nós oramos com a igreja durante 5 dias essa semana, 6h15 da manhã. E eu sei que muitos não puderam estar com a gente, outros não acordaram, mas muitas coisas não têm acontecido na nossa vida, porque nós não estamos sabendo pedir, nós estamos pedindo mal. E quando nós pedimos, é raso. Aí eu volto lá para Mateus capítulo 6, do versículo 14, que diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. E aí, queridos, olha como é engraçado. Parece brincadeira até muitas vezes, mas ontem eu falei para os meus filhos, a partir de hoje, a gente vai colocar mais um ingrediente na oração antes de dormir. É o perdão. Aí, na hora de falar, filha, mas você tem algo para pedir perdão hoje? Ela falou, eu tenho algo para pedir perdão pro Theo. Na hora que ela foi falar, ela falou, Theo, desculpa. Eu falei, não é desculpa, é perdão. Porque desculpa, gente, o que acontece? Você pede desculpa e daqui 5 minutos o que você faz? Você faz de novo. Mas quando os dois têm que se abraçar e pedir perdão, parece que eles vão ter um treco, gente. O Theozinho tá dormindo aqui, ele treme, ele chora, é difícil sair, porque pedir perdão é você se arrepender de verdade daquilo que você não quer mais viver. E aí o Senhor está falando, olha, além de você pedir mal, existem pessoas nessa manhã que não estão perdoando. E o Senhor te trouxe até aqui para você ouvir que se você não perdoar essa pessoa, você não será perdoado. As suas orações, elas não vão chegar aos céus, porque é necessário que nós venhamos perdoar para que o perdão nos alcance. E aí você vive uma vida duvidando daquilo que Deus quer fazer, porque é lindo ter um discurso de fé, mas viver na prática precisa de posicionamento, decisão. Hoje o Senhor te trouxe aqui nessa manhã para dizer, Ele é o Deus que Ele não vai alimentar aquilo que vai te destruir. Se você não se posicionar, Ele não vai te entregar, porque Ele não vai te dar algo para te perder, querido. A nossa vida, ela precisa ser para glorificar a Deus. Então eu peço, eu busco, eu bato. Mas vamos ser sinceros. Nós chegamos em abril e nesses 3 meses e meio, as tuas decisões tomadas, elas foram perguntadas a Deus antes? Ou temos apenas chamado Deus para entrar no barco quando a tempestade chega e nós vamos morrer afogados? Pastor, eu pedi, eu bati, eu busquei, mas o Senhor está falando, olha, a tua vida precisa glorificar a Deus, então não adianta ficar chorando e pedindo para que a tempestade se acalme se você não convidou Jesus para entrar no teu barco. O texto continua em Mateus 7, no versículo 9 e 11, e aí ele pergunta, qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará pedra? Quantos são pais aqui? Deixa eu ver. E mães, né? Para as mães não ficarem com ciúme. Pais e mães. O teu filho vai te pedir pão e você vai dar pedra? Aí ele continua, o teu filho vai pedir um peixe e você lhe dará uma cobra? E aí ele fala, se vocês, apesar de serem maus, sabem fazer as coisas boas aos seus filhos, quanto mais eu, Deus, soberano, poderoso nos céus, o que eu não posso fazer por vocês? Mas aí o que acontece? Nem toda oração negada é rejeição de Deus. Muitas vezes são proteção de Deus para a tua vida. Todos os dias nós temos pedido, mas hoje o Senhor está falando, analise a tua vida, como que está o teu coração, como estão as coisas que você está vivendo, qual tem sido a direção que você tem tomado. Nem toda oração negada deste ano foi porque o Senhor Ele quer te castigar. Tire isso do teu coração. Ontem uma pessoa compartilhou comigo, com a pastora, que ela foi atropelada. E aí o irmãozinho da igreja chegou e falou, não é da nossa igreja, glória a Deus, mas aqui tem uns assim também. Acho que a tua vida devocional não está muito boa, né? Por isso que Deus deixou você ser atropelado. Aí entra o que minha mãe sempre me falou, é melhor ouvir isso do que ser surdo.
Mas você colocando Deus numa posição de castigar você, querido, são consequências que muitas vezes a gente precisa passar por algum propósito, mas entenda, Deus ele não perde o controle em nada, mas tudo que nós plantamos nós vamos colher, e é algo profundo e verdadeiro que o Senhor está falando. Tudo que nós fazemos tem uma consequência, e nesta manhã o meu convite para você é: decida viver uma vida de oração. Jesus está falando: olha, vamos orar assim: Pai nosso, santificado. Todo mundo conhece essa oração? Nós conhecemos. Só que ele está falando: olha, não é sobre você repetir uma oração todos os dias. É sobre você falar com relacionamento, com profundidade, sabe? Falar para Deus: Deus, eu estou buscando, eu estou pedindo, eu quero viver algo novo contigo. Pai, me perdoa, mas sabe o que falta para nós? Para que tenhamos uma oração de relacionamento? Oséias 6,3 vai dizer que falta conhecer e prosseguir em conhecer. Querido, tem dia que eu acordo meio atribulado. Alguém acorda atribulado às vezes? A minha esposa também. Eu falo que o Senhor deve colocar os anjos para deixar o pessoal surdo em volta da nossa casa. Porque a gente acorda, a gente mora no condomínio e a gente começa a orar de manhã. E tem dia que a gente não sabe o que orar, mas aí a gente pega essa palavra que está aqui, que é viva, que é eficaz, e a gente começa a orar ela. E a gente começa a falar: Senhor, nós estamos com falta disso, mas o Senhor é meu pastor, e o Senhor disse que nada iria me faltar, então eu vou te entregar isso aqui. Aí você fala: eu estou sendo esquecido. Aí você fala: Deus, a tua palavra de Deus diz que ainda que uma mãe possa se esquecer do seu filho, ainda assim o Senhor não se esqueceria de mim. Querido, Deus ele não é fiel a você, ele é fiel à palavra. Aquilo que está declarando aqui é algo eterno, é algo constante, é algo para a tua vida. Mas conhecer não é simplesmente você ler e ter um conhecimento intelectual, é um conhecimento íntimo, é conhecer aquilo que Ele quer falar com você. Pastor, eu gosto de ler no celular. Gente, eu não gosto, por quê? Porque você precisa riscar, você precisa anotar, você precisa falar o que Deus está falando com você. O celular, você está lendo a Bíblia, alguém te notificou. O que você faz? Você vai ver a notificação, se você for normal. Alguém mandou um WhatsApp para você. O meu celular, gente, ele fica com média de 30, 25 conversas pendentes por hora. Você zero, daqui a pouco. Então, comece a escrever: Deus, isso aqui falou comigo, Deus, eu preciso melhorar. Deus, sabe, é você se aprofundar, é você viver uma aliança, uma intimidade profunda e entender que Deus não quer que você apenas saiba sobre Ele, mas Ele quer que você ande com Ele. Pastor, eu vou pedir, eu vou buscar, eu vou bater, mas se você entender esses pilares, a porta ela vai se abrir. Mas olhe que engraçado tudo isso, porque nós estamos vindo de Jesus fazendo um sermão, chamando a atenção ao jejum, aos tesouros que tem no céu, às preocupações da vida, aquele que vai dar fruto, a porta estreita, a porta larga. Mas ele termina falando sobre o prudente e o insensato. Quem é você hoje? Olha para o teu irmão, já que você gosta muito de perguntar para ele, e fala: quem é você hoje? O prudente ou o insensato? Mas sem preguiça, olha para o teu irmão e fala: você é o prudente ou o insensato? Quem você é hoje? Mateus 7, 24 a 28, nós vamos ver esse texto e, querido, nós vamos ver que existem consequências de uma vida de oração. Mas para viver essas consequências, hoje você tem que sair daqui decidido. E aí, algo que eu coloquei, para eles colocarem no telão, é: ou vivemos o que ouvimos, ou tudo desmorona. O prudente, querido, ele constrói sua casa sobre a rocha. Quem já ouviu isso aqui? Ele vai, ele ouve as palavras, ele a pratica. Não é só sobre revelação. Ele faz aquilo que está escrito. Ele se levanta todos os dias. Ele tem uma vida devocional. Ele busca a Deus. Ele se prepara. Ele faz tudo como está dizendo, porque ele é uma pessoa posicionada. Ele decide ser prudente, sábio, sensato. Alguém que vive aquilo que está sendo ensinado nessa igreja.
Sabedoria não é o que você sabe, mas é o que você vive, porque muitos sabem tudo, mas não praticam nada. Mas aí nós temos o prudente de um lado, mas nós temos o insensato do outro lado. O insensato, querido, ele construiu sobre a areia. Alguém já fez um castelo de areia alguma vez aí na praia? Você faz aquele castelo lindo. Você fez porque você ouviu, você entendeu como que era, mas você não praticou aquilo que a palavra falou. Aí o mar vem e ele faz o quê? Ele leva. Ah, pastor, mas eu fiz num outro lugar que é longe do mar, então o vento vai derrubar, a tempestade vai derrubar, porque, querido, tudo que é superficial, sem fundamento, a palavra de Deus vai trazer para nós um termo moros, é tolo. Você está perdendo tempo. Querido, até quando você vai vir domingo após domingo continuar sendo tolo? Não tendo mudança na tua vida porque você não decide viver como o prudente, você continua não praticando. Ouve, ora, levanta as mãos, mas o mesmo lábio que glorifica no domingo de manhã sai do portão e às vezes no estacionamento já começa a perder tudo que recebeu. Até quando seremos pessoas que conhecem a Bíblia, mas não vivem a palavra? Isso gera uma vida sem estrutura, porque, querido, as tempestades elas são para todos. Então, talvez você está aqui hoje, pastor, eu acho que eu sou prudente, mas a chuva está caindo, ela vai cair para todos, sabe? Vão vir os rios para todos, vão soprar os ventos para todos, mas Jesus deixa claro, não é sobre a tempestade, é sobre o fundamento. Se você estiver fundamentado em Jesus, na palavra, na rocha, não vai te derrubar. Posso ouvir um amém? A diferença não é sobre o que você enfrenta, mas sobre quem você construiu a sua casa. Pastor, a minha casa está desmoronando, então o Senhor está falando, olha, volte para a rocha. 1 Coríntios 10:4 vai dizer, a rocha era Cristo. Coloque Jesus no centro da tua casa, no centro da tua vida. Decida viver uma vida com Cristo, de obediência, de entrega. Mateus 7:7 nós falamos, pedir, buscar e bater. Tiago 4 vai lembrar, vocês não recebem porque estão pedindo mal. Oséias 6:3, mas por como que eu paro de pedir mal? Conhecendo a palavra e prosseguindo em conhecer. Mas aí Mateus 7:24 vai falar, para que tudo isso funcione, vocês precisam praticar. Não adianta pedir, buscar e bater se você não praticar o que Deus já falou. Então nessa manhã eu quero orar por você, eu quero te convidar a refletir sobre o que tem sustentado a tua vida. Como que está o teu coração hoje? Como que está as coisas da tua vida hoje? Tem muita gente pedindo resposta, mas ignorando a direção de Deus. É uma manhã de alinhamento, é uma manhã de conserto, é uma manhã de você falar, Deus, eu estou caminhando por aqui até hoje, mas nesta manhã eu decido me alinhar, bater, buscar e pedir da maneira certa. Tem alguém que está comigo nessa manhã? O Senhor está falando, até quando nós viveremos uma vida de oração superficial, só pedindo Deus nos perdoa, Deus nos dá, Deus nos perdoa, Deus nos dá. Não, isso é promessa, vai acontecer se você se posicionar, mas o povo precisa ver em mim e você uma família que vive o padrão de Deus, uma família que não ensina só a teoria, mas vive a prática, uma família que tem autoridade para dizer, em nome de Jesus, sai daqui agora. Até quando você vai ter que chamar as pessoas para expulsar? O espírito maligno está na tua casa. Se precisar, a gente vai lá, mas o Senhor já te deu autoridade, poder, mas você precisa pedir, buscar, bater e ver a porta se abrindo do teu novo tempo, daquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Hoje Deus não está te chamando só para pedir, buscar e bater, Ele está te chamando para obedecer. E é por isso que eu quero orar nessa manhã, eu quero convidar o pessoal do louvor aqui, para que a gente possa finalizar essa manhã. Pastor, está muito difícil, pastor, está cansativo, está exaustivo. Querido, o Senhor está falando, olha, você precisa decidir obedecer nesta manhã. Obedecer ao chamado, ao propósito. Para de fugir, para de se esconder, para de ficar preso. Muitos talvez chegaram aqui hoje, indecisos, se vão ou não vão.
se fazem ou não fazem. Porque você está colocando a tua decisão em cima do teu julgamento com o próximo. Esse sermão, querido, é top. Leia na tua casa ele inteiro. Mas o Senhor, Ele falou, muitas pessoas não estão obedecendo, porque elas estão se medindo por quem está embaixo. Não faça mais isso, querido. Ah, pastor, eu estou orando mais que quem está na minha casa, querido. Não é sobre quem está na tua casa, é sobre você orar e ter relacionamento. Pastor, eu leio pelo menos um capítulo. Tem gente que não lê nenhum, não é sobre os outros. Para de se medir pelos outros. Ai, pastor, pelo menos eu venho. Será? Será? Eu fiz isso só porque a Natália não está aqui para me filmar, senão já vira. Até quando você vai medir a tua vida por quem está embaixo? Jesus, Ele te separou e te chamou para que você possa ser medido. Não porque você é soberbo, porque aqueles que estão em Jesus são diferentes, são transformados, vivem experiências novas em Deus. Então você nessa manhã que quer decidir viver uma vida de obediência, pastor, mas eu sou líder da casa, eu sou líder de ministério. Querido, não se trata de uma aliança, de um compromisso. Nós estamos vivendo o ano do próximo nível, e tem muitos aqui que estão pedindo, buscando e batendo, mas o Senhor está falando, além desses 3 pilares, eu falei tudo isso para te lembrar que você precisa obedecer. Eu não sei o que Deus vai te pedir nessa manhã. Qual é a tua entrega nessa manhã? Eu quero que você feche os teus olhos por um momento. E eu quero que você pense agora. O que você precisa obedecer? Qual é a área da tua vida que precisa obedecer? Qual é a área da tua vida que você precisa viver? Qual é a área da tua vida que você precisa ser tocado? Nós vamos ministrar uma canção. E eu quero que você vá falando com Deus, mesmo assentado. Deus, eu sei que eu estou pedindo, eu estou buscando, eu estou batendo, mas essa manhã eu decido obedecer. Eu decido viver os teus planos e os teus propósitos. Vamos adorar o Senhor enquanto você é ministrado agora, e em seguida nós vamos orar.
nessa manhã a viver esses pilares. Pastor, eu estou pedindo, eu estou buscando e eu quero fazer uma aliança de obedecer, de viver uma vida de oração, de viver uma vida de relacionamento com Jesus. Se você está aqui nessa manhã, eu quero que você se coloque em pé, eu quero orar com você. Eu já sou o primeiro, eu já estou aqui e eu sei que é chegado um tempo de nós avançarmos naquilo que Deus quer fazer, mas não dá para continuarmos simplesmente batendo, pedindo e buscando de qualquer maneira, não. O Senhor está aqui nos convocando nessa manhã para falar: Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para minha vida, aquilo que o Senhor tem para minha casa. Você pode levantar as suas mãos agora e começar a orar aí e falar: Senhor, eu decido nessa manhã a viver aquilo que tu tens para mim, aquilo que tu tens para minha casa, aquilo que tu tens para minha família. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, pela tua igreja agora. Pai, nós te pedimos, Senhor, toca, Pai, toca cada um que deu este passo, que levantou e falou: eu decido viver algo novo, eu decido viver algo sobrenatural, eu decido, Pai, entregar os meus dias nas suas mãos, eu decido, Pai, confiar em ti e obedecer aquilo que tu tens falado, aquilo que tu tens ministrado, aquilo que o Senhor tem liberado neste lugar. Eu não sei o que hoje você precisa obedecer, mas eu quero que com a tua mão levantada você fale para o Senhor agora. Talvez é um sim ou não que precisa ser dito aqui, que precisa ser dito neste lugar. Talvez existem coisas que não estão rompendo no teu trabalho, na tua casa. O Senhor está querendo que você entregue e obedeça. Talvez hoje é um passo de fé em algo que o Senhor está te respondendo. Obedecer é melhor do que sacrificar, é tempo de avançar e de crescer naquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Pai, eu oro pela Odres Novo Church, eu declaro nesta manhã, Pai, um tempo de sementes de obediência, um tempo de sementes, Pai, de viver aquilo que o Senhor tem. E eu quero declarar, Pai, que essa igreja vai colher as consequências de orar, as consequências de obedecer, as consequências de viver uma vida segundo o que o Senhor determinou. Pai, nós oramos nesta manhã, Pai, nós clamamos e nós te pedimos, Pai, que não saiamos daqui da mesma forma, mas decididos a obedecer aquilo que o Senhor tem.